Então, hoje é nossa 7ª aula e praticamente alcançamos a metade do curso. E o tema de hoje é subjetivação, hábito, dobra e coeficiente de territorialização. Então, creio que essas 7 primeiras aulas trouxeram os conceitos fundamentais da esquizoanálise. Então, lembrando, né, a questão do histórico, das instituições, depois do desejo e as máquinas, o caosmos e as linhas, aí do devir, o corpo sem órgãos e o poder. Chegamos hoje na subjetivação, então essa primeira metade foi a mais introdutória dos conceitos principais e as próximas 3 aulas a gente vai entrar meio no bloco da sociedade política, que no caso, né, será a discussão de códigos e axiomática do capital, a próxima. A 9ª, da sociedade disciplinar e de controle, e a 10ª dos extremismos. E aí a 11ª, a 13ª será mais relacionada à clínica. Então a gente estará pensando questões de método, de esquizoanálise, esquizodrama e no campo da intervenção, que no caso poderemos pensar tanto para a prática clínica do psicólogo, como também para a prática na educação, a prática na educação física, em vários outros campos, né? E a última aula, a 14ª, não está pronta ainda. Estou pensando, depende, né, do clima, do contexto político e social que estivermos vivendo, né? Aí qual reflexão faremos sobre um devir revolucionário, sobre o futuro da sociedade, como que a gente pode pensar esses processos, né? Então hoje, subjetivação será o nosso tema em que ficaremos esse período inteiro. Todos sabem que a subjetividade é um dos termos mais naturalizados no senso comum, mas pouco explicado. Se eu pergunto para vocês o que é subjetividade, verei que muitos terão uma certa dificuldade em explicar o que é subjetividade. E nada mais natural do que tomar a subjetividade como algo íntimo, individual. Então é muito comum escutar a minha subjetividade, ou então, na minha perspectiva subjetiva. No senso comum, subjetividade é antagonizado ao que é objetivo. Então, a gente tem uma dicotomia, né? O objetivo de um lado e o subjetivo por um outro. Isso no senso comum. Entretanto, essa dicotomia não é utilizada pela esquizoanálise. E na esquizoanálise também não compreendemos que a subjetividade se restringe a uma essência, ao indivíduo ou à pessoa. A subjetividade não se refere às suas características internas ou mesmo apenas a uma forma de ser. Tanto que eu pedi para vocês lerem o texto, né, uma viagem insólita à subjetividade, da professora Sueli Ronick, da PUC São Paulo, e esse texto está nesse livro aqui, Cultura e Subjetividade, organizado pelo filósofo Daniel Lins, e depois esse texto foi reeditado nessa coleção Saúde e Loucura, né? Coleção da editora Ocitec, o volume 6, que é um número temático para a subjetividade. E claro, né, quem está acompanhando pelo YouTube pode ver o texto no Drive do Argos, né, nesse Drive completíssimo que ele organizou. Bom, então, nessa discussão da subjetividade, o que a Sueli Ronick e os autores de referência irão falar? Tanto a subjetividade, ou melhor, a subjetivação, refere-se muito mais a um processo, a algo em movimento, em construção e autoalteração. Então, a subjetividade não é imutável e nem é estável, mas está em movimento, em processo. Então, de certa forma, é o eu, a pessoa, o indivíduo que busca estabilizar os processos subjetivos. Então, a subjetivação vai corresponder muito mais ao movimento do que à fixação. E ela se funda no entrecruzamento, na encruzilhada de múltiplos processos. É o que iremos discutir hoje, né? E para Guattari, isso no livro Caosmose, a subjetividade
deve ser entendida como um conjunto de condições que torna possível que instâncias individuais e coletivas estejam em posição de emergir como território existencial autorreferencial, em adjacência ou em relação de delimitação como a alteridade, ela mesma subjetiva. Então, essa perspectiva móvel, efêmera da subjetivação, está atrelada a todos os conteúdos abordados nas aulas passadas, né? Do ser enquanto duração, do ser como multiplicidade, dessas forças em agitação e tensão. E é importante ressaltar que essa perspectiva não se reduz a uma metáfora, a mera adjetivação, mas sim a um programa para a desterritorialização e transformação. Então, a esquizoanálise ela sempre vai ser muito pragmática. E no âmbito clínico, no âmbito da intervenção, sempre vai tentar iniciar com que essa subjetivação esteja em movimento e não bloqueada, né? E para alcançar essa perspectiva molecular, ou mesmo micropolítica, do ser enquanto devir, a Sueli Ronick, nesse livro, né, nesse texto, nos propõe uma mudança de método, em que devemos apreender a pele, né, como um tecido vivo e móvel, composto de forças e fluxos, de materialidades variáveis, né? Então, vários fluxos, né, seja um fluxo sexual, familiar, ou profissional, cultural, tecnológico. E para essa mudança de método, ela propõe que nós adotemos um olhar vibrátil, né, um olho que é afetado pelo que vê, um olho que está em variação, em movimentação, né? E esse olhar vibrátil é o que o Deleuze denomina de dimensão áptica. Dimensão áptica que seria uma espécie de conjunção sinestésica entre o olhar e o tato, né? Então, esse olhar que vai ser afetado pelas forças do fora, dimensão áptica, né? Algo que o Deleuze ele incorpora da filosofia da estética. Então, nessa aula, ao invés de reduzirmos ou contrairmos nossa concepção de subjetividade, iremos distendê-la para investigar suas investigações e dobras, né? Então, a nossa aula de hoje é dividida em 4 tópicos. Primeiro, a constituição da subjetividade e o hábito. Segundo, a dobra e a subjetivação, né, um conceito muito utilizado, inclusive, por outros teóricos, né, pensar a subjetividade como uma dobra. Aí, terceiro, que é o tópico mais rápido, a relação entre subjetividade, subjetivação e indivíduo, né, lembrando que indivíduo e subjetividade são coisas diferentes. E quarto, o coeficiente de territorialização. Essa aula, de certa forma, vai ser o resumo do capítulo 3 desse livro, né, Psicologia Política e Esquizoanálise, o qual eu redigi, porque eu queria, né, fazer uma aula mais diferenciada do capítulo 2, né? Mas como essa discussão nesse capítulo está bem sintética, né, sobre o que é subjetividade e subjetivação, acabei estruturando assim, né? E preferi, né, não indicar a leitura desse capítulo assim, da Sueli Ronick, porque o texto da Sueli Ronick é uma referência, né, tal como ela é uma das pensadoras importantes na área. Bom, então, primeiro, a constituição da subjetividade e o hábito. Já no seu primeiro livro, né, o primeiro livro do Deleuze, esse aqui, né, Empirismo e Subjetividade, de 1953, sua dissertação de mestrado, né, baseado numa análise da obra do empirista britânico, né, o David Hume, o Deleuze já critica um dos alicerces da filosofia moderna, ao tratar da constituição do conhecimento. Então, ele vai assumir uma posição contrária ao Descartes, contrária ao cogito ergo sum, né? O cogito ergo sum, que é o penso, logo existo, pois ele considera que essa acepção de uma anterioridade do sujeito, de uma consciência que pensa o dado, um equívoco, né? Então, ele não acha que o conhecimento é produzido a partir de um sujeito que pensa o dado, né? Tal como é utilizado no mundo natural, né?
Então, o conhecimento não vai derivar da atitude de um ser que apreende e pensa o mundo para constituí-lo, senão o contrário. São as afecções do território, do dado sobre o ser, que constituem as possibilidades de produção do conhecimento. Então, ele faz uma inversão. Não é o sujeito que apreende o dado para criá-lo, mas ao contrário, são as forças do território que vão incidir no sujeito e que vão constituí-lo, e a própria possibilidade do pensar. Então, não é o sujeito que vai constituir o objeto e a existência. É o dado que constitui o sujeito. E por dado, podemos considerar, né, pensando em toda a obra esquizoanalítica, os fluxos, as forças e movimentos do território. Então, uma discussão inicial, né, nessa dissertação de Deleuze é pensar como que o sujeito é constituído por essas inúmeras forças. Então, em toda a sua obra, o território sempre será anterior ao sujeito do conhecimento, embora esse território sempre será também marcado e estriado por ele nessa co-construção. Então é interessante que o Deleuze abandonará uma filosofia da consciência, uma filosofia do cogito, transitando para uma filosofia das afecções. Então, sempre essa ideia do grau das afecções, do poder de ser afetado e etc. Né? Mas então, como que ocorre isso? Nessa discussão, né, nesse livro, claro, né, uma discussão muito mais longa do que farei, é como se o ser em contato com a multiplicidade do dado, do real, não conseguisse lidar com sua complexidade. Então, ter em contato com esses fluxos, com o território. Então, para conseguir apreender o território, apreender o dado, a multiplicidade dos fluxos, ele tivesse que reduzi-lo para mecanismos mais primitivos. Né? Então, um pouco que eu já falei na primeira aula sobre o contato, né, da pequena criança no mundo, que passa a reduzir também a complexidade, a multiplicidade do mundo em esquemas binários, né, no bom e no mal, por exemplo. Então, o ser vai operar por mecanismos mais primitivos, no que Deleuze chama de processos de associação. Processos de associação, primeiramente, sensórios motores que podem gerar esquemas de ação. Né? Então, processos mais simples que geram esquemas de ação, como o estímulo-resposta. O dado, o fluxo, a multiplicidade será, então, contraído. Né? Então, isso que é múltiplo, é extensão, uma infinitude de coisas, é contraído, né? Reduzido em esquemas associativos. E esses esquemas associativos são formas de apreensão pré-reflexiva do território. Então, é bem nesse sentido. Né? O mundo, o real, é uma multiplicidade. E na política, a gente tem uma série de semânticas, mas com os extremismos atuais, determinados grupos políticos dividem o mundo em bom e mal. Né? Então, acho que, por exemplo, colocando o PSDB e o Fernando Henrique Cardoso na esquerda. Né? O mundo é separado em direita e esquerda. Então, esse é um modo de apreensão reduzido. Mas é claro, né? Ainda não chegamos nesse momento. Então, essa questão da criação desses processos de associação, desses mecanismos, desses esquemas, vai ser mediado pelas afecções. E as afecções cumprem essa função de seleção e repetição de determinados esquemas. E esses esquemas de ação, então, pensem no bebê, na criança, ou até no cachorrinho, né, nesses esquemas de ação bem precários que criam no início. E num segundo momento, esses esquemas associativos articulam-se numa nova configuração, compondo um sistema, uma regra geral de associações. Então, imaginem, né? A gente tem primeiro esses esquemas muito primitivos, muito primários, mas alguns esquemas acabam
tendo uma conexão, uma composição com outros esquemas que geram um sistema do qual o Deleuze e o Hume chamam de hábito. Então, o hábito como um conjunto de esquemas de ação. E, claro, um hábito que ainda é anterior ao sujeito. Então, sempre lembrando que o dado está produzindo esse sujeito, produzindo o pensamento e as condições de conhecimento. O hábito, para Deleuze, é uma disposição mais sofisticada que os primeiros esquemas associativos. É uma espécie de arranjo que opera uma síntese, uma síntese esquemática sobre o dado. Então, o hábito atua como uma força de contração sobre o fluxo do presente, realizando uma articulação entre experiência vivida, imagens captadas e esquemas de ação. Emerge como um princípio, aqui eu cito o filósofo Bento Prado Júnior, que fixa e desdobra as sínteses passivas da associação. Fecho aspas. Então, o hábito não vai ser uma substância, mas sim a composição entre elementos heterogêneos, concretizados em esquemas de ações e sensações. É o modo de afecção que emerge como uma conexão de associações, uma disposição decorrente de sínteses e esquemas, articulação que se constitui e se desfaz a partir da experiência no território. Então, devido ao seu caráter pré-reflexivo, considera-se que é uma espécie de síntese passiva, pois o hábito não é exercido pelo sujeito e nem necessita de uma memória. Então, não é o sujeito que produz o hábito, mas o contrário. É a operação constituinte de sua repetição, a repetição dessas associações e a repetição do hábito que permite a produção do ser e da subjetividade. Aqui no O que é a Filosofia, do Deleuze e Guattari, há uma citação que eles retomam, o que é interessante aqui é o último livro, é o último livro do Deleuze, não o último texto, nem o último trabalho, mas então ele retoma esse enunciado do Hume, que é o primeiro livro, então de 53 a 91, se eu não me engano. Então, do primeiro ao último livro, ele mantém esse mesmo enunciado em que eu cito aqui. Adquirimos hábitos contemplando e contraindo o que contemplamos. Então, contraindo esses fluxos múltiplos do real. O hábito é criador. Nós somos todos contemplações, portanto, hábitos. Eu é um hábito. Há conceito em toda parte onde há hábito. E os hábitos se fundam e se desfazem sobre o plano de imanência da experiência radical. São convenções. Fecho aspas. Quem quiser buscar essa citação está na página 137 do que é a Filosofia, do Deleuze e Guattari. Então, dessa forma, a coexistência dos múltiplos planos experienciais, a visão da paisagem, os processos cinesiológicos do corpo, a gravidade sofrida, pensamentos, humores, crenças, valores, performatizam uma totalidade e unidade que temos o hábito de chamar eu. É claro, imaginamos que há uma totalidade, mas no caso cria-se mais uma curva integral que cria um regime de vizinhança entre as singularidades dispersas. Aí cito de novo Deleuze, um pouco antes desse livro Dois Regimes de Loucos, esse aqui é a versão espanhola, mas tem a versão em português, da 34. Somos hábitos, nada mais que hábitos. O hábito de dizer eu. Talvez não tenha havido uma resposta mais surpreendente para o problema do eu. Fecha a citação. Então, é muito interessante como Deleuze e Guattari colocam essa questão de quanto essa ideia de eu, a ideia de indivíduo, é um hábito, um hábito que são esses arranjos, essas composições de esquemas de associação. Então, nesse momento, nesse primeiro momento do empirismo e subjetividade, a subjetividade é uma produção que decorre da contração de composições de associações.
uma contração de composições de associações que são mediadas pelas afecções e pela articulação de um conjunto de coexistência de hábitos heterogêneos entre si. Então, esses arranjos, esses hábitos, muitas vezes entram em regime de discordância, de dissonância, né? Então, somos frutos de paradoxos, né? Somos frutos de diferenças. E os esquemas precedem as sínteses, nas quais talvez a mais rebuscada seja o eu, né? O eu enquanto síntese desses hábitos, né? Mas não uma síntese conjuntiva, mas sim uma síntese disjuntiva, né? Porque uma síntese de diferenças, né? Então, o eu enquanto portador dessas multiplicidades. Então, nesse primeiro ponto, né, nesse primeiro tópico da aula hoje, a subjetividade é constituída através do agenciamento com o território, na articulação entre mundo e ser, dado e corpo. Ela não é pensada separada de um fora, porque ela é constituída por essas afecções dos fluxos do território, no regime de forças do campo experiencial, desse vetor contrainte do hábito, né? Então, como vocês estão vendo, né, para o Deleuze e para o Guattari, é muito importante esses movimentos de contração e de extensão, né? Ou então a gente pode pensar, né, esses vetores de força centrípetas para o centro, ou esses vetores de força centrífugas que são para o fora, né? Então eles vão utilizar muito esses movimentos para analisar a sociedade e o real, né? Então, o que vemos? São as forças do território que vão constituir a subjetividade e a consciência. Então, o sujeito não é primeiramente ativo no campo, e não é ele que produz o mundo e o dado, bem como o conhecimento não resulta do cogito nem da essência de um ser em si. Não será uma alma, o espírito, que anima o corpo, mas são as forças e os movimentos do fora que produzem esse corpo e que o animam. Então, percebemos que há um deslocamento de uma teoria do conhecimento para uma teoria da praxis, em contraposição a uma psicologia do espírito, ou uma psicologia da transcendência, constitui-se uma psicologia das afecções, ou melhor, uma psicologia da praxis, né? Então, aqui vocês percebem que o Deleuze busca escapar do primado da consciência, né? Busca escapar desse primado do cogito, e apoiando-se nesse empirismo do David Hume, no que ele vai elaborar e querer denominar de empirismo transcendental. Mas, obviamente, né, os cartesianos, os consciencialistas vão discordar dessa versão, né, do Deleuze. Mas lembrando que na aula passada, sobre o poder, eu já citei o Spinoza, né, um pouco colocando a consciência enquanto o lugar da ilusão, e que isso mostra a tentativa de Deleuze de utilizar outros referenciais filosóficos, né, para escapar do primado da consciência, né? Então ele já começa com o Hume, mas vai utilizando uma série de outros autores. Alguém tem uma questão sobre essa primeira parte? Bom, vocês podem ir colocando no final também, né? Então, o segundo tópico, a dobra e a subjetivação. Obviamente, né, essa primeira discussão não é suficiente para pensarmos sobre a constituição da subjetividade, né? O que vimos foi que há um primado das forças do território e não um consciencialismo, né? Vemos o deslocamento de um consciencialismo para o campo tratado no empirismo e a subjetividade. Então, para os processos de subjetivação, Deleuze propõe um novo modelo para as linhas, né, que não se refere àquelas três modalidades das linhas que discutimos na primeira aula, né? Então, lembrando, as linhas de fuga, flexíveis e rígidas, mas é um tipo de movimentação na qual essas linhas se torcem, elas se dobram. As afecções das forças do fora fazem com que as linhas se curvem e sofram um regime de inflexão, moldando-se numa nova figura, a dobra, né? Inclusive ele tem um livro, né, chamado A Dobra, Leibniz e o Barroco, né, que ele ele trata da arquitetura para pensar todas essas dobraduras, né, todas essas flexões, né?
Então é interessante que, num primeiro momento, ele pensa as linhas e agora começa a pensar como que essas linhas podem se dobrar. E essa torção pode ser resultante tanto de uma ação de uma força sobre outra, ou mesmo pelo processo singular de uma linha agir sobre si mesma, dobrando-se. Contudo, a dobra não atua através de uma síntese passiva, tal como o hábito. Para a subjetivação, ela não será meramente objeto de forças externas, pois a dobra é resultante da atividade da força dobrar-se sobre si mesma. Então aí já tem uma questão um pouco mais interessante, né? Por que a força iria dobrar-se sobre si mesma? Portanto, há uma autoafecção que expressa o movimento de uma força que se dobra, uma força que faz um arco, vai e volta, produzindo nova configuração que não se restringe às relações de poder. Aí Deleuze exemplifica esse processo da dobra com a cartografia das forças do diagrama da antiga cidade grega. Então ele passa a pensar, né, como que pode ocorrer essa dobra da força, essa dobra do poder. E no curso do Deleuze sobre o Foucault, no tomo 3, né, sobre a subjetivação, ele faz uma boa reflexão sobre como que se dá essa transição do poder para a subjetivação. Então cita o antigo diagrama da cidade grega, que se pauta na relação de rivalidade entre os homens livres. A novidade instaurada pelo mapa de forças grego é que a máxima de que só se pode governar no regime de homens livres aquele que é capaz de governar a si próprio. Então, só pode governar uma sociedade de homens livres aquele que pode se governar, ou seja, aquele que é capaz de dobrar sua força sobre si. Então, para um homem, para uma pessoa livre governar uma sociedade de outras pessoas livres, ele deve ser capaz de dobrar a sua força sobre si. Ou seja, é necessário que consiga governar e dominar a si próprio. Isso o Deleuze faz essa discussão pautado na História da Sexualidade 2, do Foucault. Governar a si próprio expressa uma ação, regra facultativa, que deriva, mas se autonomiza, se independentiza da relação de poder. A força deixa de afetar apenas outras forças, porque nesse momento ela tem que se dobrar sobre si, num processo de autoafecção. Nessa dobragem, gera um novo posicionamento político, que resulta na produção de subjetivação. Caso contrário, se a força não dobra sobre si, o regime de governabilidade não seria mais entre homens livres, senão uma tirania. Então, tem uma discussão ética e política muito interessante ali, né? Para governar outros homens livres, o sujeito deve ser capaz de governar a si próprio, ou seja, deve ser capaz de dobrar a força, a sua própria força, né? Se não, o contrário, né? Se ele não é capaz de governar a si próprio, o regime pode se constituir como uma tirania, né? Então, talvez a gente possa pensar, né, algumas coincidências com o presente, né, não só no Brasil, como em outros países. E claro, né, e esse movimento de dobrar-se, dobrar a força, né, dobrar a própria força, é o que vai possibilitar, né, uma linha de fuga, né, uma linha de escape em relação ao poder, no qual se produz a subjetivação. Aqui eu leio uma citação do Deleuze dessa aula, né, são aulas que não foram publicadas no Brasil, estão em espanhol da Cactus Editorial da Argentina. Aprender a governar a si mesmo é a arte de si, é a relação consigo mesmo, ou se preferem, é a subjetivação. E não se confunde nem com a relação de forças que define o poder, nem com o código moral que define o saber. Voltamos a encontrar nossa ideia de que há um terceiro eixo distinto do eixo do saber e do eixo do poder, que definimos agora como a dobra da relação de força ou a subjetivação. Isto é,
operação pela qual a força se afeta a ela mesma, o afeto de si por si mesma. Então, é muito legal essa citação do Deleuze, né, porque é um pouco essa leitura, né, essa leitura em 3 eixos que ele faz sobre a obra do Foucault, que é esse momento do saber, o segundo do poder e o terceiro da subjetivação. Né? Então, a subjetivação vai ser essa produção que resulta das relações de poder, mas que não se reduz à mesma, entre aspas, né, a mesma substância do poder. Ou seja, a subjetivação, que é a dobra da relação de força, não se configura como uma síntese passiva, senão como um processo ativo, uma arte da constituição de si. É um acontecimento que deriva das relações de forças, mas se autonomiza na medida em que provoca uma torção da força, na dobra sobre si. Ao abrir mão da regra de coerção e atuar entre homens livres, a subjetividade grega se organiza como existência estética, né? Então, como um processo de criação, um processo de invenção. Foi uma invenção, né? Foi essa questão da autonomia, você largar a tirania para conseguir dobrar a força sobre si. Então, é nesse ponto que a subjetivação, enquanto criação, transpassa o poder. Dobrar-se em si, a flexão da força, é a operação que faz com que o ser deixe de ser subjugado pelas forças reativas e assuma afecções ativas. Dessa forma, podemos pensar que a força reativa dobra-se e transmuta-se em ativa. É quando a dobra subjetiva passa à atividade, agenciando-se e constituindo outros acontecimentos. Então, nessa perspectiva, dobrar a linha é que produz a curva e o ser da subjetividade. Por isso, a dobra é o que constitui o processo de subjetivação. Então, as linhas de subjetivação transpassam os estratos de saber e poder, portando outras modalidades de afecção, uma abertura de potencialidades. Constitui-se esse terceiro eixo autônomo, que é marcado pela experiência estética e de criação. Terceiro eixo, né? Lembrando que o primeiro, o saber, o segundo, o poder. Devido a esse caráter de criação, esse caráter estético, é que vão emergir as linhas de resistência, pois são os modos de subjetivação que multiplicam os pontos de resistência em uma formação social. Então, esse movimento de dobras, né, de dobragens, essas dobraduras, resultam na coexistência de planos temporais distintos, na qual a internalidade decorrente é fundamental para proporcionar uma conservação. Então, passa a operar não apenas no fluxo do presente do hábito, mas também no fluxo do que foi, seja do que circula ou do que estratifica dentro do campo. Presente e passado passam a coexistir e não entram num regime de contradição. Começa a haver memória, a síntese ativa do tempo. Lembrando, né, que sempre quando Deleuze discute a memória, é uma discussão tributária às reflexões do filósofo Bergson e daquele livro de 66, né, o Bergsonismo. Então, podemos pensar que a dobra é a figuração esquemática que expressa a gênese da subjetividade, na constituição de um extrato e de um dentro. Então, essa jornada da dobragem, da flexão da linha, é como se ocorresse uma espécie de invaginação. Então, até eu fiz um esqueminha aqui muito fácil, né, só para a gente ver como que se dá essa torção da linha, né? Bom, deve estar aparecendo para vocês, né? Então, é como se a linha, né, sofrendo as forças do fora, ou mesmo essa autotorção, né, a linha que se dobra sobre si, com esses processos de afecção, começasse a se curvar, constituindo, né, essa dobra e podendo fechar sobre si, né, até essa questão, essa figuração. É um esquema muito fácil, muito simples, né?
nesse grau 4, a dobra fecha-se e cria um vacúolo, né? E uma espécie de internalidade que a faz supor que é separada de um fora, né? Aqui aqui na direita, né, um desenho que o Deleuze e Guattari fazem no que é filosofia, que mostram, né, essa constituição do vacúolo, né, que é a dobra aqui é o número 4, a linha 1, né, nessas linhas do fora, o 2 são a zona estratégica e 3 os estratos, né? Então forma esse vacúolo que dá uma noção de uma certa internalidade, né? Então o que é interessante é que com a constituição da dobra, da flexão da linha, há uma espécie de invaginação que constitui vacúolos que tendem a fechar-se sobre si mesmos e a configurar uma condição de interioridade, conforme essa figura, né? E, obviamente, também podem se formar dobras dentro de dobras, vacúolos dentro de vacúolos. Todo um território estriado e uma nova vida. Mas, aparentemente fechado, esse vacúolo produzido nesse número 4, ele não está isolado do exterior. Dentro e fora não estão separados, pois são coextensivos e indissociáveis. Não há internalidade cindida do externo, pois o dentro é apenas a desaceleração das velocidades e forças do fora. Então é como, na medida que a dobra se fecha, né, num vacúolo, né, cria-se uma ficção de uma internalidade isolada, mas não, né? O dentro é uma desaceleração dessas velocidades. É a decantação das forças num espaço delimitado, numa determinada configuração. Então, nesse sentido, a subjetividade é resultante da conformação efêmera de forças, tal como uma externalidade internalizada, né? Então, aqui na figura anterior fica muito claro, né? Essa dobra que se fecha sobre um externo. Só que fechando esse externo cria uma ficção de um interno, né? De um interno que é isolado do externo, mas de forma alguma a essa separação radical, né? Mas sim uma desaceleração dessas velocidades, né? Então, dessa forma, a gente pode pensar, né, que o ser e o dado, né, o ser e os fluxos, formam uma inter-relação, agenciamento, na qual a dobradura da linha de força constitui uma curva e que pode dar origem à subjetividade. Ou seja, o ser ele não está cindido, separado do mundo. O ser é sua realização, a sua atualização perspectiva num determinado posicionamento. Então, a dobra que produz o dentro é um duplo do fora e mantém uma relação de indissociabilidade e não de oposição, mas ocupa um posicionamento perspectivo, visto que só expressa uma parte do mundo, a partir de sua latitude e longitude, sua regionalidade e potencial de afecção. Compreendemos assim que a subjetividade é a contração da pluralidade, da complexidade e paradoxalidade do território em uma dobra desde seu posicionamento perspectivo. Ou seja, né, a subjetividade é a atualização de singularidades pré-individuais do plano de imanência. É como se fosse um tecido repleto de dobras e preenchido de hábitos, ritornelos e corpúsculos organizados. Bom, terminei a segunda parte. Alguém tem alguma questão, alguma reflexão? Então, o que é interessante é que, numa obra filosófica de um autor, né, que passa por vários períodos, os conceitos, né, as proposições não estão dadas de antemão, né? Não é como um manual de filosofia, um manual de psicologia, um dicionário, a subjetividade é isso, né? Então, no caso, o trabalho que eu tive que fazer foi coletar em determinados momentos
como que a gente pode pensar essa gênese da subjetividade. E peguei dois momentos principais, né, tanto no empirismo e subjetividade, o primeiro livro, né, tem essa inversão entre dado e eu, e depois peguei na dobra do Leibniz e nas reflexões sobre a subjetividade enquanto experiência estética em Foucault, né, em que o Deleuze trabalha sobre Foucault. Agora, nessa terceira parte, iremos discutir rapidamente nessa relação entre subjetividade, subjetivação e indivíduo, que são reflexões que vêm mais do Guattari. Né? Claro que, com certeza, há uma convergência ali com o Deleuze. Né? Aí, o Guattari ele vai falar em muitas conferências, nos seus livros, né, em suas reflexões. Né? Ele coloca que, além das diferentes forças do território, atuam nos processos de subjetivação inúmeras dimensões maquínicas, que obviamente não se restringem ao significante e nem ao discurso. Então, lembrem-se da aula 2, né, do desejo das máquinas. Né? Então, há inúmeras máquinas, né, que vão produzir essa subjetividade. Então, podemos pensar que na dobra conjugam-se diversas materialidades que abrangem variadas instâncias heterogêneas. Então, sempre falamos em diferença, etc., em multiplicidade, a heterogeneidade é o que vai ser esse caldeirão produtivo da subjetivação. Então, se articulam hábitos, esquemas, investimentos desejantes, diversas afecções que formam a subjetividade do indivíduo. Numa encruzilhada de linhas, constitui-se uma subjetividade que não se reduz ao humano, mas o contrário. Aí eu cito aqui uma passagem do Guattari no Micropolítica, Cartografia do Desejo, né, o livro com a Sueli Ronick. Mas uma subjetividade que se amplia para ser de natureza industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada, modelada, recebida e consumida. Então, a gente pode pensar que dessa citação do Guattari, uma subjetividade que se forma, né, a partir dessa conexão, a partir dessas máquinas, vamos supor, né, nessa simbiose com dispositivos tecnológicos, com máquinas técnicas, veículos, né, obviamente algo que ultrapassa a relação entre humanos e humanos, mas também uma subjetividade que é fabricada, né, que é fabricada tal como se fosse um produto, uma mercadoria, né, uma mercadoria que deve ser consumida. Né? Então, isso vai na contramão do que a gente imagina, dessa espontaneidade do ser, nossa, como somos singulares, somos únicos, né? Mas muitas vezes estamos atualizando uma determinada subjetividade fabricada e pré-modelada com determinados fins de consumo e de mercado, né? Mas o que é interessante que o Guattari sempre expressa é que é uma dimensão maquínica, né? A subjetividade possui uma dimensão maquínica formada por distintos componentes e que não fica presa ao humano de forma alguma. Então, o Guattari sempre vai falar, né, como por exemplo nesse livro aqui, Caosmose, que a subjetivação decorre da concatenação de elementos heterogêneos. Então, há distintas semiologias para a produção da subjetividade, tanto as semióticas significantes como as assignificantes. Não só a representação e o discurso, mas aspectos sociais, tecnológicos, midiáticos, ecológicos, etológicos, componentes que podem ser inconscientes, do domínio do corpo, grupos primários, da produção do poder. Então, sempre haverá uma materialidade inumana da subjetividade, que não pode deixar de ser levada em consideração. Então, quando pensamos, né, nos processos de subjetivação, seja na experiência pessoal, seja na intervenção clínica, seja nos espaços de formação e educação, as diferentes conexões que fazemos com o território, a natureza, os animais, os dispositivos tecnológicos ou outros vetores maquínicos são fundamentais para a sua compreensão, para compreender o funcionamento da subjetivação. E claro, né, enquanto
intervenção técnica, né, intervenção psicoterápica, intervenção formativa, temos que utilizar também essas diferentes ferramentas que se apresentam a nós, né, essas ferramentas tecnológicas, para conseguirmos efetuar, né, nossos objetivos psicológicos, pedagógicos, etc. Né? E, obviamente, a gente não pode negar, né, que há infinitas alterações na produção de subjetividade devido ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Né? Isso, a gente, obviamente, se pensamos em gerações, né, os jovens atuais já têm, de certa forma, uma produção subjetiva um pouco distinta dos jovens de 10 anos atrás. Né? E, obviamente, a internet cria, né, uma nova espacialidade psíquica também, novas formas de ser e de se relacionar. É claro, né, que para os mais jovens, né, que cresceram já com a internet, isso é muito evidente. Mas a minha geração, né, que eu só tive um acesso maior à internet com 18, 19 anos, a gente consegue ver muito claramente, né, as alterações de sociabilidade e de subjetivação que se dá com a criação dessa grande rede. Né? Mas o Guattari, ele vai criar, de certa forma, uma bipolarização, né? Dois polos em relação à produção da subjetividade. Aí eu cito de novo esse livro aqui, o Micropolítica, em que ele traz essa diferenciação. Né? Leio ele. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos, uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como recebe, ou uma relação de expressão e criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu chamaria de singularização. Então, o que ele coloca, né, num polo, né, por exemplo, esse polo da subjetividade, haveria uma reprodução, uma passividade, né, em receber esse modelo pressuposto e construído, mas haveria um outro modelo em que a pessoa, né, se reapropria dos componentes da subjetivação e consegue entrar nesse processo de singularização. E o Barenblit, ele vai seguir esse enunciado, né? Então ele vai entender a subjetividade como uma resultante que se refere à reprodução e formatação proporcionada pelos mecanismos sociais. Então, a subjetividade, para ele, é estratificada e sedentarizada. Aí, no outro polo, ele coloca a questão da subjetivação. Então, se a subjetividade é estratificada, a subjetivação se refere aos processos de criação e singularização. Então, nós podemos entender que a subjetivação pode ser entendida como um processo de desterritorialização, uma produção que transita pelo território, na qual a subjetividade emerge no cruzamento entre linhas e planos de materialidades distintas, e que é resultante da inflexão pelas afecções de forças, e que assume uma apreensão subjetiva, um posicionamento, perspectiva. Então, o que singulariza o ser não são as linhas segmentárias de identidade proporcionadas pela subjetividade e pelos códigos, mas sim a variação e mudança dos processos de subjetivação, que é a ação desejante das linhas de fuga, que desdobra a dobra codificada e que porta um quantum de indeterminação e criação nos processos. Então, a subjetivação refere-se ao processo, a uma expressão instituinte transformadora, ao passo que a subjetividade alude a um produto, sendo extensiva e assujeitando o indivíduo, embora sempre instável em movimento. Então, isso que é interessante, né? A produção da subjetividade porta um processo paradoxal, um processo duplo, que de um lado estratifica e do outro desterritorializa, conjugando assim a estratificação ao movimento do devir. Então, para o Guattari, a produção da subjetividade não é senão esta máquina fractal de hostidade
inexoravelmente comprometida em um devir abstrato, né? Essas duas linhas que eu citei é o Guattari das cartografias esquizoanalíticas. Então, a subjetividade ela não pode ser encarada como algo relativo a uma essência, algo natural ou restrita ao indivíduo ou por ele produzido. Sempre está em movimento e deriva desses agenciamentos maquínicos, né? Deriva dessas múltiplas máquinas, né? Cito Guattari de novo da micropolítica. A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais, de diferentes tamanhos. Ela é essencialmente social e assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. Então, assim, é como se a subjetividade fossem mapas, né, diagramas de forças, né, ou até diagramas semióticos que estão circulando socialmente e que são assumidos pelos indivíduos, tal como um agenciamento autorreferencial existencial. Aí eu vou ler aqui uma outra citação do Cartografias Esquizoanalíticas, né? Estou reestudando esse livro, de 89, né? O livro difícil, né? Do Guattari, e vamos ver se eu consigo estudar e fazer até um novo curso sobre, né? Aí o que ele cita aqui, o que ele fala que é a subjetividade, né? A subjetividade esquizoanalítica se instaura na intersecção de fluxos de signos e de fluxos maquínicos, na encruzilhada dos fatos de sentido, dos fatos materiais e sociais, e, sobretudo, na esteia de transformações resultantes de suas diferentes modalidades de agenciamentos. Né? Então, aqui, o Guattari, ele coloca, né, como a subjetividade ela germina, né, numa encruzilhada, né, de matérias heterogêneas, mas também de transformações de distintas modalidades de agenciamentos. Né? E aí ele vai fazer uma teorização entre distintos tipos de agenciamentos, que seriam agenciamentos não semióticos, agenciamentos semióticos não subjetivos e agenciamentos semióticos subjetivos não conscientes. É claro que não é discussão para hoje e talvez para um módulo 2 desse curso, né? Mais 64 horas. Então, o indivíduo pode assumir e atualizar de modo não intencional determinada modalidade subjetiva, sendo um produto decorrente desse processo de subjetivação. Então, o indivíduo é o produto resultante, mas não é a subjetividade em si. Então, é como se ele ocupasse o lugar de repouso, a posição de terminal, né? É como se fosse um terminal, né? Um terminal de ônibus, imaginem, né? Entre os distintos fluxos maquínicos, tecnológicos, econômicos, orgânicos, etc. Então, o indivíduo está na encruzilhada de múltiplos componentes da subjetividade. Assim, essa interioridade, cito Guattari, se instaura no cruzamento de múltiplos componentes relativamente autônomos uns em relação aos outros. E, se for o caso, francamente discordantes. Então, aí lembrando, né, aquela reflexão que fizemos desde o início do curso. Então, esse indivíduo, né, de forma alguma, ele será restrito pelo seu envelope corporal psíquico, ou o seu envelope corporal biológico, né? Ele não está apenas dentro da pele, pois as relações com outros humanos, ou mesmo inumanos, formam e fazem parte do seu território existencial. Então, desde sempre, o indivíduo é polifônico, a expressão de uma polifonia, pluralidade, multiplicidade de vozes e discursos. Então, esse indivíduo é resultante da integração de multiplicidades. Ele é, de certa forma, uma curva integral que conjuntiza as singularidades. Aí cito novamente o Deleuze. Finalmente, a curva integral terá como produto o eu. Mas a curva rodeia uma coisa completamente diferente do eu. Rodeia as singularidades constitutivas. Então, olha que interessante, né? O Deleuze ele sempre falará isso, né? Que o eu, ou mesmo a instituição, o código, sendo essa espécie de uma curva integral, né? Lembrem da curva integral dos gráficos, né?
que criam um regime de vizinhança entre as singularidades dispersas, né? Então, é muito legal pensar essa figuração, porque vamos imaginar o eu enquanto uma multiplicidade, né? Enquanto uma dispersão de singularidades, nós conjuntizamos esse ser por essa curva integral, né? Por uma certa ficção que muitas vezes, né, não denota, né, a multiplicidade do que é, mas que cria esse hábito do que chamamos de eu, né? Então, essa questão, né, é pensar que como essa curva integral, essa dobra, envolve multiplicidades que constitutivamente são diferentes e que formam essa integração que chamamos de eu ou indivíduo. E nesse caso, a hibridez e a mistura são processos que marcam profundamente os componentes de subjetivação e constituem esse interrelacionamento, esse agenciamento entre as múltiplas materialidades, sejam humanas ou inumanas. Bom, aqui conclui essa terceira parte. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Professor, posso perguntar? Claro. Não, a diferença entre subjetivação e subjetividade. A subjetivação com esse processo de desterritorialização, e a subjetividade seria ali onde ocorre as dobras, onde as forças externas fazem exercem essas incidências sobre os fluxos, as linhas, e forma, assim, é na dobra que ocorre a subjetividade. É isso. Para deixar um pouquinho mais preciso o que você falou, o momento da dobra ou da dobradura, né, seria o momento da subjetivação. A subjetividade seria quando a dobra se fecha, quando a dobra formaria aquele interno, né, aquele vacúolo, aquela última figura, naquela figura que tanto Deleuze desenhou ou que eu esquematizei. Então, a subjetivação que a própria torção da linha é um processo de criação ainda, né? Então é um processo em movimento, é um processo em instituição. E só que na medida que ele se coagula, né? Quando esse movimento se coagula, se sedimenta e se fecha em algo que produz uma espécie de internalidade, né? Então um certo arranjo de códigos, é quando há a subjetividade, né? E a gente pode até pensar numa tipologia das subjetividades, tal como há uma subjetividade capitalista da qual nós somos modelizados por ela, a consumimos e a vivemos, né, tal como se fosse algo inerente a nós, né? Então toda essa ideia de liberdade, de espontaneidade, né, está dentro da semântica capitalista, que é essa subjetividade que reproduzimos. Mas também a gente pode pensar numa subjetividade disciplinar, né, uma subjetividade produzida pelas instituições concretas e disciplinares que formaram as pessoas, né, normalizadas. Podemos pensar também na subjetividade neofascista, né, a subjetividade neofascista que, de certa forma, é que se atualiza no chamado cidadão do bem, né, esse cidadão do bem que é o tiozão, né, o tiozão do WhatsApp, violento, preconceituoso, racista, né, em muitos casos machista, e que atualiza essa subjetividade neofascista mais como resultado e como um produto, né? E, claro, alguma das questões, né, para a gente pensar tanto no campo da educação, no campo da psicologia, por que se formou esse tipo de dobra autodestrutiva, autoabolicionista, ou destrutiva da diferença, né, e como podemos criar fissuras, né, nesse formato de dobras para que possa resultar em maior processo de convivência e tolerância, né, e sociabilidade. Mas, assim, na sua fala, né, eu entendi o que você colocou, mas aí eu só atrasaria um pouco, né? Ao invés de ser o momento da dobra em si, é quando a dobra se fecha, que é a questão da subjetividade. Né? Um desdobramento da questão, é possível pensar na pura subjetivação, assim, porque esse processo de formação de subjetividades
assim, por mais que não tem uma diferença entre um dentro e um fora, se for totalmente fora, assim, bom, como que resta, assim, tem um resquício, tem algo que permanece. Mas é possível pensar num processo de pura subjetivação ou isso seria algo como delírio, como algo patológico, esquizofrenia, nesse sentido? Essas duas questões. Eu acho que você já meio que se responde já, né? Então, muito apoiado na nossa discussão do corpo sem órgãos, podemos pensar que esses fluxos esquisos, né, ou que o Deleuze-Guattari chamou até de as esquisas, né? Então, um processo de evasão, um processo de despeitoralização e movimento, por si só, né, ele pode correr o risco de se esvaziar e despotencializar o corpo, né? Então, uma pura ficar no puro processo, de certa forma, é perder-se dos estratos. Então, por isso que o Deleuze e o Guattari sempre vão falar da arte da prudência, né? Da prudência de conseguir ter estratos de ancoragem para que o processo possa correr em cima, né? Então, obviamente, né, haverá, né, essa... Assim, então, o que eu quero focar, né? O movimento de subjetivação são essas linhas de fuga, mas que correm ao lado de linhas estriadas, né, de linhas rígidas e de linhas flexíveis. Então, há o risco, né, se a gente vive esse processo de pura vazão, né, ou só subjetivação sem a formação de estratos de continência, que possa haver um processo de despotencialização e esvaziamento que não pretendemos. Então, por isso que a gente poderia pensar de certa forma, né? A clínica esquizoanalítica, né? A clínica, de certa forma, são essas máquinas, a intervenção esquizoanalítica, não só na clínica psicológica, são essas máquinas que vão possibilitar essa vazão e essa movimentação à pessoa ou aos coletivos. Mas uma máquina artificial que no plano ideal não deveria ser necessária, né? Que se as pessoas conseguissem se autogerir e viver sem a psicologia, né, seria muito mais interessante, né? Mas obviamente que não é possível, né? Porque não é à toa, né, que no atual plano dos extremismos e neofascismos é que a psicologia está mais demandada, né? Nunca houve um tão interesse na psicologia, né? Por mais que as pessoas saibam que não é uma profissão rentável, mas todo mundo está atrás, né? O que está acontecendo, né? Por que estamos sofrendo tanto, né? E então a gente pode pensar, né, como os dispositivos clínicos psicológicos, como essas máquinas artificiais que produzem esses processos de movimentação e invasão, mas ao mesmo tempo produzem territórios de ancoragem para que o processo não se torne antiprocesso. Bom, não sei se era exatamente isso que você queria falar, mas depois você pode retomar também essas colocações. Então, chegamos agora ao último tópico da apresentação de hoje, que é a discussão sobre o coeficiente de territorialização. Então, a questão é, se a subjetividade não é individual e os processos de subjetivação a atravessam, por que as pessoas não são todas iguais? Né? Porque seria um pouco isso, né? Se há essas forças do fora, essas forças que nos modelam, que nos modulam, por que não somos todos iguais? Ou será que somos, né? Mas em muitos casos não somos, né? É só pensarmos na relação entre os irmãos, né? Os irmãos que nascem na mesma família, estudam na mesma escola, às vezes são profundamente diferentes, né? O que ocorreu ali. Então, por que a relação com os códigos, a moral, varia entre um e outro, mesmo quando as condições históricas e materiais são as mesmas? Como que os indivíduos se diferenciam? Né? Então, talvez, de certa forma, é nesse ponto, né, que nos separa da sociologia, né? Então nos separa dessa análise dos grandes conjuntos, né? Do marxismo, da questão da ideologia, né? Eu acho que são essas questões que nos interessam, né? Por que há essa singularização se vivemos forças muito semelhantes? Então, o processo de subjetivação
é dependente dos regimes de saberes, códigos e relações de forças, mas não fica limitado por eles. Considero que a sua combinação e adesão resultam do que o Guattari denominou de coeficiente de territorialização. Na verdade, né, no livro Kafka, por uma literatura menor, com o Deleuze, no livro 75, eles falam em coeficiente de desterritorialização. E aí depois, em algumas entrevistas, mas poucas, né, ele irá falar de um coeficiente de territorialização. Então, o que a gente pode pensar? Cada corpo, cada elemento químico tem um potencial de ação e respostas diferentes, que ao mesmo tempo depende de sua longitude e latitude, das forças do exterior e do seu próprio potencial de forças. E o coeficiente de territorialização refere-se a um vetor centrípeto, né? Então, um vetor de forças direcionado ao corpo, né? Ao centro, né? Então, sempre lembrando, é centrípeto para o centro, centrífugo para o fora, né? A fuga do centro, né? O centrífugo. Então, esse coeficiente de territorialização está direcionado ao corpo, né? Com um vetor centrípeto, seja no material ou no imaterial, na propriedade ou em crenças e valores. É o índice que traz o potencial de agência e afecção com outros corpos, no que se refere principalmente aos processos de precipitação e sedimentação. Então, pensar um pouco, né? Porque determinados corpos têm uma tendência maior a se fixar em outros corpos, ou mesmo se fixar em algumas ideias. Então, a gente pode pensar que esse coeficiente de territorialização está relacionado à força gravitacional de um corpo, e é o quociente responsável pelos graus de atração e fixação dos elementos ao território, bem como aos processos de estratificação do ser e da subjetividade, porque sabemos, né, há pessoas que se estratificam muito mais que outras, pessoas que aderem a determinados conjuntos de enunciados muito mais que outras, né, no caso, os fundamentalismos, e é algo que a gente pode pensar por esse coeficiente de territorialização. Então, esse coeficiente ele torna singular os modos de mistura e transmutação com outros elementos, de acordo com as variações de forças do exterior e de constituição da matéria. Então, esse coeficiente expressa o quantum de territorialização que faz com que determinados indivíduos tenham maior propensão a processos de fixação e institucionalização do que outros. Também indica os graus de dureza e rigidez de um corpo em determinado momento, seus índices de fechamento e encouraçamento, né? Pensando um pouco nessas couraças corporais que a psicoterapia corporal alude. Sua intensidade está diretamente relacionada à adesão do investimento desejante ao extrato, né? Então, esse desejo de fixação aos extratos, né? Seja um extrato de qualquer matéria, né? Sejam matéria concreta ou uma ideia, né? Uma crença. Então, esse coeficiente é o que define a produção de subjetividade no que se refere aos movimentos de fixação a determinados territórios, o quantum de dobragem, fechamento e grau de receptividade aos processos de codificação. Aí eu fiz uma figurinha que esquematiza, né, a relação entre poder, desejo, códigos e esse coeficiente de territorialização. Deixa eu tentar aqui compartilhar, né? E só consegui aprender agora, né, essa questão de compartilhar a tela. Se eu soubesse compartilhar antes, já teria facilitado muitas aulas com outros esquemas, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Bom, então, nesse esqueminha, né, nessa inter-relação entre forças, desejo, regime de saberes e códigos, resulta, né, em distintas modalidades de ser, em que a gente poderia pensar numa linha, né, uma linha contínua entre dois polos,
entre uma subjetividade mais fluida e uma subjetividade mais codificada, né? A primeira teria um coeficiente de territorialização menos elevado e a segunda mais elevado, e que vocês estariam na tensão entre esses dois polos, né? Alguns estariam mais no polo da direita, alguns no polo mais à esquerda, né? Então, isso que o Regis falou de uma subjetivação incessante, né? Obviamente estaria relacionado mais a uma subjetividade fluida do que codificada. Então, um alto coeficiente de territorialização leva à constituição de uma subjetividade mais codificada, estratificada e rígida, que sofre ou busca grande adesão ao código transmitido. A ancoragem e fixação ante a fluidez das forças tornam-se prejudiciais quando expressam a interrupção dos processos de afecção e subjetivação. Porque se há uma fixação muito elevada a determinados estratos, crenças, fundamentalismos, etc., pode-se diminuir o movimento, a vazão dos fluxos desejantes e os processos de composição, isto é, o seu potencial de ação. A estratificação e rigidez subjetiva produzem um fechamento às forças do fora, um rechaço à diferença, as quais podem fazer com que a força se volte contra ela mesma, tornando-se assim uma força reativa. Então, nesse caso, né, estou falando aqui dessa polarização, né, dessa polarização mais aqui à direita, né, na subjetividade codificada. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. Então, o alto grau de reatividade das forças faz com que o ser se feche sobre si próprio, fechando-se a outras terras e possibilidades. Ao dobrar-se intensamente sobre si, assume apenas um território instituído, apegando-se a verdades inquestionáveis, verdades dogmáticas, sejam os códigos religiosos, políticos, acadêmicos, de gênero, sem tolerância a outros discursos que possam divergir nos seus códigos assumidos. Quanto mais territorializado, maior é o seu grau de resistência à mudança e à novidade, de rechaço à mudança, né? Então, uma subjetividade altamente codificada opera pelo binarismo, dicotomias e lógica do negativo, visto que apenas conhece e aceita o que se adequa ao código. O que não se ajusta deve ser negado e eliminado, numa atualização do niilismo e das forças de abolição, nutrindo a intolerância às diferenças, atuando os microfascismos. O microfascismos é o tema da aula, será o tema da aula 10. Então, no extremo, as subjetividades irrígidas, elas podem ser extremistas e atualizar por fundamentalismos, em que sua força centrípeta assemelha-se ao poder gravitacional de um buraco negro, que tudo absorve, né? Capturante. Então, é claro, né? A gente pensa, né, subjetividades rígidas, né, que tem esse alto coeficiente de territorialização, podemos ver vários exemplos, né, tanto exemplos familiares, né, aquela tia, né, que é extremamente dogmática, não aceita nenhuma opinião diversa, seja aqueles casos de aqueles atentados, né, impetrados por pessoas praticantes de religiões neopentecostalistas contra terreiros de candomblé, né, porque é claro, né, a pessoa não consegue aceitar que há uma semântica religiosa distinta e, para tanto, deve destruir o outro, né? Então, vemos que é um processo de intolerância e não reflexão, né? Não abertura ao diálogo, não abertura à diferença enorme, em que só se pode destruir o outro, né? E, obviamente, é porque há um coeficiente de territorialização muito intenso ali na crença assumida, né? E essa crença pode ser qualquer uma, né? Ela pode ser tanto em questões religiosas como colocamos, mas como
questões identitárias, né? A própria identidade, né? A pessoa se fixar muito ao que entende como é o seu eu, né? Então, a figura do macho, né? A questão do machismo, em que a pessoa acredita, né, que para ser homem tem que reproduzir todos esses códigos assumidos do machismo, e se não é assim, ele entra em curto-circuito, né? Então, isso refere-se a esse coeficiente de territorialização, né? Mas, por outro lado, também há o contrário, né? Deixa eu voltar aqui a figura. Por outro, esse contrário segue uma direção inversa, né, da subjetividade fluida e do menor coeficiente de territorialização. Então, quanto menor esse coeficiente, menor será o seu grau de fixação ao código ou ao território. Maior será a sua autonomia frente aos processos de codificação e territorialização. O coeficiente de desterritorialização não se refere a processos de fixação e nem de constituição de territórios, mas apresenta um movimento inverso, os picos de desterritorialização, que se articulam as linhas que fogem, fluem e atravessam as fronteiras. A independência e a não fixação ao código, que não resulta do fechamento do corpo ao fora, mas sim a sua abertura e porosidade. O grau alto de afecção, o poder de ser afetado do corpo, faz com que este não fique à mercê dos processos de captura do código. Nesse caso, o código não é tomado como uma verdade inquestionável e totalizante pelo ser. O código não será o único território possível, né? Mas uma rota para novas cartografias, base para a vazão das forças ativas e linhas de fuga. Então, eu citei o exemplo, né, dos atentados, né, aos terreiros. A pessoa que comete esse atentado consegue viver apenas naquele território, mas alguém, ou coletivos, né, com um menor coeficiente de territorialização, vão ver esse território, essa crença, né, como uma base para possibilitar criação de novos processos, né, e não a destruição da diferença. Obviamente, né, da subjetivação resultante, quando há um menor coeficiente de territorialização, não há uma simbiose na conexão entre os corpos, mas uma composição efêmera de forças. Não há fechamento e formatação, senão abertura e propagação. Eu estou compartilhando, parei de compartilhar. O mesmo a gente pode pensar que essa subjetividade fluida, ela atualiza a subjetividade poética do artista. Né? Poética, etimologicamente, vem de poiesis, criação. Porque a subjetividade do artista atualiza em si um constante devir de forças e afetos. E como já citamos, creio que na aula 3, né, o artista como o traficante do caos, o contrabandista das formações caóides. A subjetividade do artista está sempre numa busca constante por novas terras, novas produções estéticas que expressem o desassossego, a insustentável leveza do movimento e essa inquietude de atravessar os limiares. A arte é a criação dos novos territórios, a partir de fluxos que fogem e se propagam. Então, eu estabeleço uma analogia entre o maior grau de coeficiente de territorialização com os processos de extensão e o menor grau com os processos de intenção com S, né? Os processos intensivos de intensidade. A fixação ao território está articulada aos processos de contração da extensão, enquanto o movimento aos processos de distensão das intensidades. Né? Então, vamos imaginar, né, um pouco aquela figura, um alto coeficiente de territorialização, como aquele cão que se agarra ao seu osso e não quer largar de forma alguma. Né? Qualquer um que chega perto, ele já ladra e morde. Né? Enquanto esse processo de
no menor coeficiente de territorialização pode produzir configurações mais efêmeras. Pode falar, Juliana. É porque, pensando nessa lógica do território, das relações de força sendo precedentes ao ser, então a gente poderia dizer assim que os corpos dos indivíduos mesmo, que nascem, que surgem, que se compõem em territórios mais estratificados, que já têm essas configurações de força mais fechadas dentro dos códigos. Então, por exemplo, corpos que nascem em famílias que há gerações são fundamentalistas religiosas, quanto mais dentro desses territórios codificados e muito presos aos códigos, maior o sofrimento que o ser vai precisar se colocar, no sofrimento no sentido de esforço mesmo, de força que ele vai precisar exercer para que ele produza uma subjetividade menos codificada. Então, por exemplo, pessoas que já nascem dentro desses lugares onde o fundamentalismo religioso rege toda a sociedade ali e é mais disseminado. Então, por exemplo, as pessoas que nascem no Oriente Médio, que tem o fundamentalismo religioso muito mais presente na sociedade, ou mesmo crianças frutos de famílias que regem igrejas muito, né, muito extremistas. Então, maior o sofrimento psíquico que esse ser vai precisar se submeter, se ele quiser que a subjetividade dele deixe de ser tão associada a esses códigos, porque ele já tem essa tendência de todas as forças que agem sobre ele na produção da subjetividade dele, de levarem ele a essa codificação, a essa tendência de se prender mais ao código, seria isso? Juliana, com a sua questão você já meio que respondeu já, né, com a sua reflexão e elaboração. Mas é interessante pensar, né, nessas sociedades mais codificadas. E sociedades codificadas, infelizmente, no mundo, né, temos sociedades muito mais codificadas e estratificadas que o Brasil, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na Índia não é nenhuma questão de estruturação por classes sociais, mas por castas sociais, né? Essas castas são estamentos em que você nasce nelas e você morre nelas, né? Não há, assim, a possibilidade de mudança de casta é praticamente impossível, né? Ou então são cerca de 30, 40 castas, algo assim. Ou se a gente pensa em alguns países muito fundamentalistas islâmicos, né, que as mulheres não têm uma série de direitos sociais, ou então alguns países eu não saberia nomear, em que a homossexualidade é considerada crime, né? Inclusive crime que pode sofrer sanções, né, como pena de morte. Em 2020 ainda vivemos isso, né, infelizmente. Então, obviamente, né, se a gente pensa em lugar, ou vamos supor, né, uma família muito religiosa, seja católica ou neopentecostal, em que os filhos não possam partilhar de nenhum código. Então, obviamente, há uma disciplinarização ali da conduta, uma disciplinarização da sociedade. E se há um elevado coeficiente de territorialização subjetiva, haverá uma adequação ali, por mais que haja um sofrimento, né? Um dado dos Estados Unidos, um dado estatístico, né, que a gente coloca, né? A gente fala que lá um pai de esquerda faz com que os filhos virem de direita, o pai de direita faz com que os filhos virem de esquerda, mas um dado dos Estados Unidos coloca que isso é minoritário, né? Cerca de 75% dos filhos de uma família de direita ficam de direita, tal como 75% dos filhos de uma família de esquerda continuam de esquerda. Então, os que divergem é uma minoria, né? Enquanto o número estatístico. Mas o que a gente pode pensar, né? Realmente, se eu vivo num espaço social com regras muito rígidas, mas há um desejo de fazer o contrário, né? Então, se há um desejo de fazer o contrário, já mostra que há um coeficiente de territorialização menos elevado, né? Um maior coeficiente de desterritorialização. Mas a questão é como que eu posso concretizar e presentificar isso que é contrário aos dogmas do que eu vivo na minha família, qualquer dogma que seja, né? E, obviamente, haverá a gente pode até pensar, né? Se a gente mantém esse desejo em bloqueio, haverá processo de curtos-circuitos da máquina a tal ponto que esse represamento
do desejo pode ser tão sofrido, no qual pode despotencializar o corpo dessa pessoa que não está apegada aos dogmas da família, né? Mas sempre ocorrem, né? Essas linhas de fuga irrompem para que quando esse desejo quer se insurgir, se atualizar e se mostrar frente ao código, né? Então não é à toa que há uma série de movimentos sociais, né, que se insurgem contra os dogmas, vamos supor, né, do imperador, do senhor feudal, do presidente, ou os movimentos de diversidade sexual que romperam, né, com a heteronormatividade, o patriarcalismo, mas sempre há um custo, né, um grande custo. E hoje, né, a gente vê essa questão da diversidade sexual, pelo menos nós aqui na universidade, como algo que já está superado, né? Superado no sentido, vivemos uma sociedade em que há tolerância sexual. É claro que eu sei que não há, né? Eu sei que a sociedade machista, preconceituosa, homofóbica, transfóbica, né? Mas às vezes a gente esquece disso, né? Porque nos círculos sociais que vivemos há uma tolerância, há uma convivência, né, entre muitos tipos de identidades de gênero, orientações sexuais, etc., né? E então nesses dias eu estava vendo um outro filme da Netflix. Eu não gosto muito da Netflix, mas infelizmente é o que tem, né? Então a gente assiste. Que é o Boys in the Band. Eu não sei qual que é o título em português, mas é o que tem o Sheldon, né? O Sheldon do Big Bang Theory, que ele é o hostess, né? Ele recebe as pessoas para uma festa de aniversário e recebe uns 7 amigos, né? Uns 7 amigos, a grande maioria gay, aí um hétero, provavelmente um hétero enrustido ali, e de meia idade, né? E aí eles vivem tem toda essa dinâmica, né, em relação à sexualidade, em relação às formas de ser, às formas de aparecer. Tem tanto a fruição, tem a culpa, tem a negação, né? E então aí o que é interessante desse filme, que também é do Ryan Murphy, né, do Pose, do American Crime Story. O que é interessante desse filme é que ele trabalha, né, mesmo assim num ambiente social, né, em que estão entre eles ali na pequena bolha deles, em que eles poderiam se expressar, né, expressar esse desejo mais livre, mais pleno, né? Há processos coercitivos, processos de ataque, processos destrutivos, né, mesquinharias ali entre eles, porque são repressões, né, não são repressões, né, são forças reativas que já estão há tanto tempo incrustadas, né, que são difíceis de se depurar, né, são difíceis de se eliminar. Mas é claro, né, que o Ryan Murphy, sempre quando ele faz filmes sobre minorias sociais, ele sabe que ele tem que filmes e séries, né, ele tem que passar mensagens mais positivas, né, e talvez esse filme fosse o que passa uma mensagem assim até um pouco menos positiva, né, porque mostra essas negações, esses becos sem saídas que se colocam, né, mas é muito interessante para pensar também essas forças reativas que atualizamos. Mas é claro, né, há um grande custo e sofrimento conseguir romper, né, os códigos sociais que vivemos, dar vazão ao desejo, porque o mundo do trabalho, o mundo do capital, né, o mundo da moralidade quer que sejamos uma coisa, né, e uma coisa é esse corpo próprio para o trabalho, que deve trabalhar e deve ser normalizado, né, ele deve ser padronizado, e não corpos insurgentes, não corpos desviantes, e nem corpos diferentes. Né? E creio que uma das conquistas que estamos vivendo é poder atualizar essas subjetividades mais fluidas, né? Corpos que não são capturados pelos códigos, né? E que é a criação de novos territórios existenciais, a criação de novos territórios existenciais porque há uma pluralização na qual se permite isso, mas nem em todos os lugares. Essas sociedades que são extremamente, assim, que proíbem, né, proíbem a diversidade sexual ou diminuem a potência da mulher, são totalmente anacrônicas hoje em dia, mas milhões de pessoas estão sujeitas a isso, né, infelizmente. Bom, você quer falar mais alguma coisa, Juliana, ou era isso?
Então, como eu estava colocando, né, a questão do coeficiente de territorialização com esses processos de fixação e extensão, e o contrário, né, o coeficiente de desterritorialização mais relacionado às energias livres e não ligadas, né, os fluxos nômades e selvagens. E lembrando, né, que a diferença ela é uma violência, né, uma violência à norma, é uma violência moral. Então, muitas vezes, os mecanismos sociais querem erradicar a diferença. Então, assumir a diferença, assumir outras intensidades, sempre leva a um conflito e a um sofrimento numa sociedade intolerante, né? Então, por isso que não vivemos, né, numa sociedade em que todos os diferentes são todos os diferentes são aceitos, mas sim estamos num momento de constante batalha, né, uma constante batalha para afirmação das diferenças. Mas, claro, né, quem consegue afirmar a diferença e não ser aniquilado, né, acaba tendo uma satisfação muito grande nessa afirmação. Então, uma questão que podemos colocar é: qual é o seu coeficiente de territorialização? Por que será que ele é tão elevado? Porque na constituição do próprio território constitui-se uma cascadura sobre o próprio corpo, uma grande couraça que dificulta a mistura com outros corpos. Ou o contrário, né? Porque o seu corpo é tão levado pela deriva dos movimentos, porque se mistura e se perde no corpo do outro. Então, esse coeficiente de territorialização é um índice, como tal, pode ser mudado. Uma transformação que é dependente da compreensão da lógica das forças que opera na composição entre os corpos no território. Então, lembre-se da aula passada, né, do Spinoza, em que ele analisa essa composição entre os corpos, né, os afetos decorrentes, a potência decorrente, seja uma adição ou poder de subtração que há nessa conexão entre os corpos. Então, essa lógica de compreensão é fundamental. Porque se um corpo produz uma casca dura, imóvel, é porque há uma função defensiva frente às forças do fora. Há uma função defensiva à crise. Ou mesmo uma tentativa de supressão das linhas de fuga, um represamento dos fluxos desejantes, né? Então, se na escola ou na clínica, né, vamos supor, eu tenho um cliente ou um aluno, né, que apresenta mecanismos defensivos muito estratificados, né, um dogmatismo e uma fixação a uma determinada crença muito intenso. A questão não é desconstruir e suprimir isso de imediato, mas tem que se entender, né, qual que é a função psíquica, qual que é a função política que determinada fixação assume para essa pessoa, né? Será que é possível modificar ou não, né? Ou será que é desejável modificar ou não também? Então, são várias questões. Então, esses estratos territorializados corporais são mecanismos defensivos, base e firmamento dos processos. Considero que a intensidade do coeficiente de territorialização refere-se a uma regulação das forças, como um filtro às forças do fora, ou mesmo às forças do dentro, que arrebatam o corpo. A couraça territorial constituída assume a função de regulação afetiva e da indeterminação do ser. Mas sabemos que quanto mais dura e grossa for essa casca ou essa couraça, mais difíceis são os processos de troca com o meio. E mais as forças do corpo podem ficar enclausuradas, estagnadas, com risco de haver um assoreamento, um esvaziamento das intensidades, ou mesmo uma auto-intoxicação pela reatividade das próprias forças. Uma carcaça que engloba o corpo vazio ou um corpo cheio, fechado em si, preenchido de toxinas. A reprodução de um código dogmatizado, sem a fruição da vida e das potências, sem abertura ao novo, num autoenvenenamento.
E a crise vem com as fissuras e rachaduras que podem preencher ou esvaziar o corpo, tal como uma enxurrada. Nesse processo, o elemento cognitivo se adequa ao afetivo, sendo arrastado por ele. Por isso que, em prol da manutenção da couraça, do território, a cognição pode assumir os estados mais regredidos e irracionais, por mais que o corpo esteja se autoconsumindo e se autodestruindo. Bom, então hoje discutimos, né, uma concepção da subjetivação enquanto processo fluido em movimento e mutação, fundado na diferença e variação. A subjetivação é indissociável do território, pois é produção decorrente da contração das relações de forças, afecções do campo e dobragens do fora. Seja pelos esquemas de associações mediados pelos afetos, que compõem o hábito, e os regimes de inflexões que constituem as dobras, né? Então, as duas figuras filosóficas principais de hoje foram o hábito e a dobra. Também discutimos, né, uma diferença entre subjetivação, subjetividade e indivíduo. Já o coeficiente de territorialização ocupa um papel central, pois é um índice determinante para as variações entre os indivíduos. E sabemos, né, que os processos de subjetivação são alvo de controle e governamentalidade biopolítica. A gestão da vida é regulada por processo de codificação e pela axiomática do capital, conforme veremos no próximo encontro, né? Bom, vocês têm algumas questões para podermos finalizar por hoje? Professor, lendo o texto da Céline Ronick, teve uma parte que ela fala, ela está falando da, não sei se eu posso usar esse termo de resistência, mas é esse processo dessa tentativa de impedir que as forças do fora alterem aquilo que ela está chamando de identidade. Aí tem uma certa parte, ela fala assim, ó, nos momentos em que ainda lhe resta alguma esperança de permanecer na mesma dobra, ele procura restabelecer sua ilusória identidade que os novos diagramas vieram abalar. Neste caso, apela para fórmulas mágicas de toda espécie, de anjos à cocaína, passando pelos antidepressivos e outras mais. Essa resistência de permanecer nisso que ele identificou está tão estratificado, assim, tão que ele sequer suporta a ideia de que alguma força externa possa vir modificá-lo. O suicídio também seria, eu poderia incluir o suicídio como uma categoria também dessa tentativa de permanecer na identidade, ou seria uma outra questão? Assim, estou antecipando a questão clínica já, imagino, mas é uma questão que me suscitou na leitura do texto. O suicídio tem, assim, pode ter múltiplos fatores, né? Múltiplas origens, né? Se a gente pegar o exemplo da Juliana, né? A gente tem muito suicídio. Antigamente, eu não sei hoje os dados, mas antigamente tínhamos muitos suicídios de adolescentes que queriam sair do armário e não conseguiam, né? Adolescentes homossexuais, bissexuais, que pelo elevado grau de conflito que teria com sua família, cometiam seja suicídios ou automutilações, né? A gente teve também muitos suicídios então assim, suicídio por não poder atualizar o próprio desejo, né? Então a gente tem muito suicídio também por questões do esgotamento da axiomática do capital, né? Esgotamento da produção neoliberal, no qual nos leva a uma depressão, a um cansaço tremendo, algo que iremos discutir semana que vem, e que o suicídio é uma linha abolicionista ali. Mas aí, nesse caso, que você está, claro, mais milhares de casos de suicídio, a gente pode pensar, né, de fatores. Mas no seu caso, né, o suicídio como uma tentativa de manter o mesmo território identitário cristalizado para não lidar com a diferença. Também pode ser um dos motivos, né? Então, vamos supor que... Agora me veio à cabeça, claro, foge um pouco do tema, né? Aquelas religiões, né? Aquelas religiões que... não
saberia o termo, né? Mas as religiões que pregam o fim do mundo, aí fazem aquele suicídio coletivo, né? Seja como o missionário Jim Jones ou outros, né, que fazem as pessoas tomarem venenos, aí dezenas de pessoas, até às vezes centenas, se matam, né? Então, muitas vezes, claro, há muitas variáveis ali, né? Porque que a pessoa, o líder religioso faz com que as pessoas cometam suicídio, desde tentativa de manutenção da governabilidade, etc. Mas muitas vezes há essa dificuldade, né, de conseguir transitar nos novos diagramas de forças. Então, melhor do que é melhor continuar, é melhor morrer, né? Melhor morrer apegado à crença no que eu tenho, do que abandonar a crença e transitar em novos territórios, transitar em novos processos. Então, isso pode ocorrer mesmo, né? Essa questão, porque é o que a Suri Ronick coloca, né? É como a identidade ali opera tal como uma droga. Então, ela coloca o fenômeno da drogadição da identidade, no qual o indivíduo ele não consegue suportar a mínima experiência de viver outra coisa, de fluir de outra forma. Então, por mais que haja um diagrama de forças novo que arrebate esse indivíduo, ele sempre irá repetir, né? Sempre irá recorrer a essa droga, né? Essa droga, no caso, a identidade. Então, o que é interessante nessa passagem do texto, né? Claro que o texto todo é muito interessante, é como a droga não é apenas o psicotrópico, né? Não vai ser apenas a pedra, a cocaína, o álcool, né? Mas como formações imaginárias ou como o próprio eu acabam tendo essa função de droga, né? Esse vício, né? Esse vício no qual não podemos deixar de lado. Então temos que sempre recorrer à identidade ou traços identitários, né? Então, claro, né? O machismo, né? O machismo como uma espécie de droga, né? Uma espécie de droga que faz com que esse cidadão do bem consiga continuar vivendo e se sentindo menos mal possível, né? Porque creio eu que os grandes machistões ali não são pessoas plenas e nem pessoas alegres, né? São pessoas tristes que tentam se valer desses significantes para conseguir suportar se olhar no espelho, né? Eu até acho que esses machistões nem conseguem se olhar no espelho, por isso que deixam aquelas barbas horrorosas crescerem tanto para esconder a própria cara, né? Claro, isso é piada sem graça, só para provocar. Eu estou falando de você, Regis, a barba é uma barba tranquila, né? Aquela barba horrorosa de madeireiro, né? Madeireiro dos filmes dos anos 40. Mas, então isso que é interessante, né? Isso que a gente trata como normal e desejável é uma drogadição, né? É um vício. A gente tem que recorrer a esse machismo, ou aquele caso lamentável do racismo que vimos lá no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, em que a moça no iFood ligou, mandou um texto para a loja, para o restaurante, não querendo que o entregador da comida fosse um negro, né? Então ela até escreveu isso, algo assim. Claro, então esse racismo, né? Esse apego a suposta branquitude dela, né? Também como um vício a um traço identitário para que ela consiga lidar com as forças do real, né? E no caso vivemos, né, esse mecanismo terrível no Brasil, como em outros lugares do mundo também, de negação do outro para se afirmar, né? Então, negação do outro para se afirmar, independente dos traços que sejam. Então, o que a gente vê é esse estilo da negação e depreciação do outro para se sentir menos mal, né? E isso se atualiza nesses diversos ismos, racismos, machismos, classismos, sexismos, identitarismos de diversas espécies, né? Então a gente faz, inclusive faz pelo contrário também, né? Quando uma minoria deplora a maioria, né? A minoria eu digo em relações de força, né? Relações de poder, em que se prende aos identitarismos. Então o identitarismo é algo que a gente tem que diluir, sim, né? A gente tem que combater, porque muitas vezes esses identitarismos funcionam tal como uma droga que nos bloqueia, né? Obnubila a amplitude do olhar, né? Por isso que é importante esse descentramento do eu, né? Essa desfeitorização do eu para que consigamos aceder à experiência do contorno e não ficar presos à identidade, tal como uma droga, tal como um vício. Então a gente vê os identitarismos, né?
não só nos machismos, não só nos racismos, como também vemos na própria esquerda, né? A própria esquerda que, por mais que tenha um discurso de solidariedade, um discurso progressista, acaba criando movimentos sectários e de exclusão, né? Então, como que a gente pode pensar numa esquerda mais libertária, mais tolerante, mais aberta à diferença? Mas é claro que também a gente sabe que os identitarismos não vêm por acaso, né? Como que eu vou pedir, vamos supor, para alguém da população negra que sofreu racismo a vida inteira, que seja tolerante com branco, né? É muito difícil, né? Porque, obviamente, esse identitarismo pode estar sendo um mecanismo defensivo frente à humilhação que sofreu por 4, 5 décadas, né? Então, são desafios que temos, né? A gente não pode falar apenas, né, para as minorias, né? Minorias, sejam tolerantes. A gente tem que trabalhar com essas maiorias, né? Trabalhar com essas maiorias. Falar, fazendeiro, não explore o seu trabalhador camponês, né? O seu trabalhador agrícola, mas explora, a gente sabe, né? Regimes de semi-escravidão que se tem. Ou então, os militares oficiais, né? Militares oficiais, não humilhem seus subalternos, mas eles humilham, né? É uma coisa assim terrível. E isso está tudo registrado na literatura e nas práticas cotidianas, né? Inclusive, meu pai, né? Meu falecido pai, ele chegou a ser sargento na Coreia, né? Na Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, naquela época, na década de 50 e começo 60, era legitimado que os superiores poderiam bater fisicamente nos seus subordinados. Então, era aquilo, né? O cabo podia bater no soldado, por qualquer motivo, sem razão. O sargento podia bater no cabo, o capitão podia bater no sargento, e até o general podia bater em todo mundo, mas era legitimado que o inferior poderia ser agredido pelo superior, né? Então, coisas assim, tenebrosas até. E então, obviamente, né, a droga, né, o vício, né, é muito mais perigoso o vício a essas formações imaginárias, as formações identitárias, do que o próprio vício ao álcool e outras drogas, porque o vício ao álcool e outras drogas é muito mais fácil de evitar, né? Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar pedra, outra coisa, porque é algo concreto, né? Algo que se vê, algo que dá para criar regimes de distanciamento. Mas o vício à identidade, o vício às crenças, o vício a esses ismos, né, que são complicados. Então, muitas vezes é isso que o Regis colocou, né? Para manter esse vício, é preferível traçar uma linha auto-abolicionista da morte, né? E tal como os outros, alguns, né, alguns drogados de drogas ilegais, né? Alguns viciados em drogas ilegais. Bom, mais alguma fala, alguma pergunta? Claro, eu acabei me estendendo e falando de outras coisas, né, em relação ao que o Regis perguntou. Ô, professor, então, um bom jeito da gente pensar, até lembrando da aula do corpo sem órgãos e tudo mais, que a gente vê nesse texto, nessa parte que o Regis citou, das drogas, um bom jeito de pensar o processo de desterritorialização da subjetividade com o uso da droga seria os Novos Baianos, né? Quando Moraes Moreira fala que a maior parte das músicas dos Novos Baianos foram escritas sobre o efeito do LSD, é um jeito da gente pensar como coletivamente sendo a gente tentando produzir a diferença, tentando produzir linhas de fugas. A droga pode ser também um jeito de não esvaziar os corpos diante da situação, né? Porque se a gente pensar, a banda surge num contexto de diversidade, né? Num momento que não era bem-vindo aquele tipo de letra, aquele tipo de pensamento, e eles permitem que o uso do LSD, que pode ser uma droga que realmente vicia e tudo mais, como uma potencialidade para a produção dessas linhas de fuga dentro da própria subjetividade do que eles produziam ali, né, do que eles estavam criando. Eu não conheço essa história, né? Mas pegando isso pelo discurso, né, Moraes Moreira, isso que você traz, ele trouxe esse lado produtivo, né? O lado produtivo do uso do LSD, né? Mas, obviamente, eu, enquanto
professor universitário, enquanto agente do Estado, né, financiado pelo Estado, eu não posso eu não posso fazer apologia, né, a drogas consideradas ilegais. Então, eu não faria apologia disso. Mas o que a gente pensa enquanto experimento, né, experimento de uma molecularização, experimento estético, né, no caso Moraes Moreira e companhia, deu certo, né, essa experiência estética de criação de boas composições musicais, né. Obviamente eu não sei no que se refere à sociabilidade, né, o quanto isso foi produtivo ou não para eles, né, ou do ponto de vista pessoal, é claro, né, eles sobreviveram, eles estão ali, mas a questão, então, assim, a questão não é a droga em si, né, a questão é o uso que fazemos dos distintos elementos, sejam elementos com alto potencial de desteitoralização, ou então um potencial de alteração da consciência, ou mesmo a questão de embriagar-se com água, né? Tal como o Deleuze ele brincava, né? Então a questão não é assim, a religião, né? A religião também pode nos levar a estados de êxtase e de alteração tremendos. Inclusive eu gosto de uma tese de doutorado, virou livro, né? De um psicólogo social da USP, esqueci o nome dele, mas eu lembro o nome da tese, que ele entrevistou freiras, né? Freiras, aquelas freiras que ficam silenciosas, né? No claustro, né? Não falam com ninguém. Quer dizer, se entrevistou, falaram com alguém, né? As que elas ficavam no claustro, né? Fechadas no mundo. E o nome da tese era Do Recato da Clausura ao Turbilhão do Êxtase. Então, é um nome muito bonito, né? Pensando a questão que elas vivem, né? De que ali, naquele lugar isolado, né? Naquele recato, né? No claustro, elas podiam atualizar potências assim tremendas, né? E claro, né? Potências que podem levar a uma ascese, podem levar a uma compreensão mais ampliada do mundo, ou a própria potência do corpo, mas lembrando, né, que a mulher, né, mulher nas instituições eclesiásticas, elas são muito despotencializadas pelos homens, infelizmente, né, o catolicismo ainda é extremamente patriarcal, e então eu não colocaria a droga em si, mas ao uso que fazemos dos distintos elementos, como podemos embriagar, criar, delirar a partir de um gole d'água, né? Ou então a partir de uma prática respiratória ou de uma prática psicoterápica corporal, né? Ou mesmo a prática clínica, porque sabemos, né? Muitos vão para o consultório clínico, né? Muitos são clientes de psicanálise, de várias psicoterapias e não querem mudar, né? Ou seja, não querem ser afetadas pelo processo. E então, nesse caso, o Moraes Moreira pode falar, né, que o LSD criou um regime de afetação para uma produção estética que teve finalidade até a produção capitalista, né, a produção fonográfica capital, mas tem casos que a pessoa pode tomar, vamos supor, ayahuasca para atualizar o pior de si, né, para atualizar o pior do narcísico, por mais que o efeito da droga possa também levá-lo para um outro canto, né? E da mesma forma, há pessoas que vão na clínica psicológica há décadas para não mudar, né? Para apenas ter um reforço do terapeuta que gosta de mantê-lo ali por questões econômicas. Então, aí nesse caso, né, a clínica psicoterápica poderia ser uma droga, né? Uma droga direcionada ao identitarismo e ao narcisismo desse paciente. Por isso que é importante abrir, né, a janela para pensar esses processos de desteitoralização em si. Mas, obviamente, quando a gente fala de droga, né, a gente sempre pensa nas drogas ilegais, né, porque tem aquele certo, como é algo escondido, proibido, né, tem um certo fascínio relacionado a isso. Mas se a gente pensar nas drogas psiquiátricas, né, as drogas psiquiátricas têm efeitos terríveis também, né? Muitas vezes essas drogas psiquiátricas que acabam diminuindo o potencial de ação das pessoas, o potencial da consciência. A gente vê as pessoas tomando ansiolíticos, né, andando quase como zumbis por aí. E a questão é possível um uso produtivo dessas drogas psiquiátricas? Pode ser sim, né, mas isso tem que ser exercitado, isso tem que ser ancorado pelos psiquiatras, pelos farmacêuticos, para que não fiquemos, né, nos entupindo de drogas para negar a vida, né? Então a questão é como que a gente usa, né, esses medicamentos para produzir vida e não uma negação da vida, né? Da mesma forma, como que a gente pode
tomar Ritalina, sei lá se Ritalina, né, acaba sendo proveitoso para algo, né? Como eu posso usar Ritalina para uma potencialização da vida e não para criar corpos dóceis de crianças na escola ou uma suposta concentração dos concurseiros, né? Quem sabe que os concurseiros, os que prestam muito concursos, estão tomando Ritalina achando que conseguem estudar melhor, né? Porque, claro, essa ideia do concurseiro, que poderia parecer produtivismo, é mero produtivismo capitalista, né? Eu não sei se é uma potência de vida, mas há uma utilização, até eu vou discutir bastante na aula que vem, desses nootrópicos, né? Desses medicamentos que alteram a inteligência, a cognição, mas para uma maior produção. Então a questão é como que a gente pode pensar em usos produtivos para a vida dos diversos elementos que nos circundam. Bom, então é isso, gente, por hoje? Ou tem mais alguma questão? Então eu vou mandar para vocês, também está no Drive do Argos, né? O livro Derrames, do Deleuze. Aí vai ser o capítulo Códigos e Axiomática, no qual distinguiremos os mecanismos de codificação social dos mecanismos do capitalismo. E lembrando, né, o que é instigante da questão da axiomática do capital por Deleuze e Guattari é como o capitalismo é uma máquina que não opera apenas no âmbito político-econômico, mas principalmente no âmbito subjetivo, desejante, material, de diversos aspectos, né? Então, traz uma ampliação dessa questão do capitalismo. E aí a discussão, né, das sociedades disciplinares e de controle da aula 9 vai ser uma decorrência disso, né? Então, aí vou mandar para vocês e agradeço de novo a atenção de vocês para esse encontro aqui.